Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez no culto da família, onde nós temos o programa Família, Herança do Senhor. E nós queremos trazer uma palavra que vai confortar nossos corações para a família brasileira, para a família cristã, que precisa sim ser edificada pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, amado, vivendo uma época onde várias coisas têm assim nos assombrado. Eu vejo uma igreja que ela aprendeu a ir à igreja, a frequentar um culto, mas ainda não aprendeu o que é ser um cristão. Não aprendeu o cristianismo em si. E nós queremos nesse momento compartilhar daquilo que o nosso Deus Todo-Poderoso tem, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, é aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo uma época, amado, onde a morte ela tem ganhado assim uma grande expressão. A morte tem ganhado assim um grande destaque. E nós estamos vendo que hoje, como tem se contado os dias, como tem se contado o quantas pessoas já faleceram, já morreram por conta do coronavírus, esse Covid-19, que tanto tem assustado, tem amedrontado a população. E nós temos visto que durante isso, então, parece que nós nunca tínhamos parado para contar realmente o quanto de pessoas que faleciam, o quanto de pessoas que morrem no decorrer dos dias. Porém, agora, como está existindo aí uma conta onde Uberlândia já se passa de 100 pessoas que perderam as suas vidas por conta de um coronavírus, por conta de um vírus que está assolando aí a nação, assolando o Brasil e tantos outros países. Mas nesse momento, eu gostaria de compartilhar algo, amado, que é pertinente a isso. Onde a morte hoje vem ganhando assim um grande destaque, onde várias pessoas perderam, e eu quero assim, com todo respeito às famílias que estão enlutadas durante esse tempo, mas eu gostaria, amado, de trazer uma palavra para aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que crê verdadeiramente num Deus Todo-Poderoso. E Paulo nos ensina algo que nós precisamos meditar. Nós vamos pensar nesse momento. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo trata algo com a igreja de Corinto nessa condição, e eu queria que nós pudéssemos discorrer durante essa palavra, porque Deus tem uma palavra para você. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu lar, eu gostaria que você chamasse os seus filhos, chamasse a sua parentela, os seus vizinhos, para que você pudesse ouvir essa mensagem que Jesus tem para nós. Uma mensagem que realmente vai mudar nosso conceito de vida com relação à morte. Porque hoje as pessoas estão amedrontadas com isso. As pessoas estão atemorizadas com isso. Mas a palavra de Deus diz, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Ó inferno, cadê a sua vitória? Então a gente vê Paulo praticamente assim debochando do poder da morte, debochando de todo o terror da morte. Por quê? Jesus Cristo é o autor da vida. E aí eu vejo Paulo trabalhando justamente isso. O que é um aguilhão? Aguilhão é uma ponta de ferro bem afiada que estucava então os animais. E é justamente sobre isso que Paulo agora está trazendo a responsabilidade. Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Hoje nós vamos estar falando de ressurreição. Meu irmão, essa palavra para o cristão, essa palavra para aquele que crê em Jesus, ela vai trazer vai ser um grande diferencial na nossa mente. Essa palavra morte para nós, quando esbarrar nessa palavra dita ressurreição, muitos conceitos vão cair por terra. Muitos conceitos vão se aplainar
diante dessa palavra. Com a ressurreição, muitas coisas aconteceram na minha vida, na sua vida, na nossa vida cristã. Muita coisa, amado, de Jesus para cá. Após Jesus vencer a morte, muitas coisas caíram por terra. A palavra de Deus diz que o véu do alto até abaixo se rasgou. Muitas coisas, amado, se transformaram por essa palavra, por esse ato, ressurreição. E é sobre isso que nós vamos compartilhar diante esse meio, esse mundo que estamos vivendo, diante esse temor, esse medo que as pessoas estão vivendo. Nós, cristãos, temos uma palavra que não é pelo pastor Juliano, mas é uma palavra vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para consolar o nosso coração. Então abre aí, queria que você pegasse a palavra de Deus. Nós vamos fazer as primeiras leituras e logo em seguida nós vamos continuar a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? Então abre aí comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante. Paulo vem tratando o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois por 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Vamos orar sobre essa palavra? Soberano Deus, eterno Pai, nós lemos a sua palavra, fizemos a abertura desse tema, e eu creio, Pai, que a tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela há de entrar no coração daquele que ouve, aquele que assiste, aquele que acompanha essa live pelas redes sociais, Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e por qualquer outro canal, seja edificado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha tratar como começou a tratar no meu coração. Venha agora tratar com aquele que ouve, aquele que escuta, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê, aquele que ouve a palavra de Deus, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Louvado seja Deus, amado. Nós estamos vendo aqui Paulo trabalhando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, amado, é uma igreja que, se você for ler toda a história, você vai ver que era uma igreja que continha todos os dons espirituais. Uma igreja com muito conhecimento na palavra de Deus, nos dons. Se você for acompanhar, o próprio Paulo trabalha justamente isso. A igreja de Corinto era tão completa, tão cheia dos dons, que às vezes havia uma distorção. Uns achavam que melhor era o que profetizava, melhor era o que usava o outro dom, o dom de profecia. Outros falavam, não, melhor é o dom de língua. Então realmente era uma igreja muito cheia, porém, era uma igreja que tinha uma raiz grega. E essa raiz grega trazia algumas coisas que desnorteava Cristo daquela situação. Só para você ter uma noção, o grande debate do capítulo 15 é a respeito de ressurreição. A igreja, por ter vindo de um vínculo grego, era uma igreja que
ela trocava a sua fé cristã por uma filosofia humanista, aonde o homem era o centro. E isso trazia toda uma diferença. Quando se falava em ressurreição para a igreja de Corinto, aquilo assim, quase que trazia medo. Aquilo quase que eles ficavam nervosos diante dessa palavra, devido a eles não crerem. Eles criam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição. Eles criam na imortalidade da alma, mas entendia que o corpo era apenas uma prisão da alma. Então olha aí como que existia uma seita, existia algo que realmente até os próprios saduceus também era um povo que tinha esse princípio. E Paulo agora começa a tratar a respeito. E eu gostaria de que nós, cristãos, nós que estamos ouvindo essa palavra, eu gostaria que você gravasse agora, nesse momento. Desde o começo, Paulo começa a colocar aqui 3 pontos cruciais para a vida de um cristão. Paulo coloca aqui o seguinte: Cristo morreu pelos pecados. Isso é, amado, uma base para a igreja. Isso é a base do cristianismo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é a base da igreja cristã. Segundo ponto, Cristo foi sepultado. Paulo está dizendo isso. Por que Paulo enfatizou? Porque Paulo realmente deixou bem claro: Cristo sepultado. Porque é a prova cabal de que Jesus morreu. É necessário nós, cristãos, nós temos isso como nossas bases, nossas colunas daquilo que cremos, daquilo que somos. E o terceiro pilar, que são verdades incontestáveis, é que Cristo ressuscitou. Amado, isso é a nossa base teológica, a nossa base cristã, é nisso que nós confiamos, é nisso que nós cremos. Se alguém te perguntar para você qual é a base, qual é a doutrina da sua igreja, você fala: a doutrina da minha igreja é a palavra de Deus, que me garante que Cristo morreu pelos meus pecados, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou. Essas são as nossas bases. São 3 verdades incontestáveis. E Paulo vinha trabalhando justamente isso. Aí você me pergunta: pastor, por que isso tem que ser a base? Por que isso é incontestável? Paulo vem trabalhando justamente porque, olha o que ele diz a partir do versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 11. Ele diz assim: então, ou seja, eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha aí, amado. Então Paulo estava tratando justamente esse ponto, aonde a igreja de Corinto, trazendo ali toda a bagagem grega, havia esse choque. Como hoje, se trouxermos isso para nós hoje, nós temos muitas religiões ou seitas que diz que não há ressurreição e há uma reencarnação. Pensa nisso. Nós vivemos isso hoje. Nós vivemos situações onde existem seitas que diz que o nosso corpo vai para um purgatório, aonde lá ele vai sendo preparado para encontrar com Jesus na glória. Então a gente vê que mesmo nos dias de hoje, nós temos seitas e religiões que realmente distorcem a verdade. Por isso que eu disse que esses 3 pontos para nós cristãos é pontos inegociáveis, pontos que nós não aceitamos, eles é incontestáveis. Cristo morreu pelos pecados, Cristo foi sepultado, levaram ele lá e sepultou a Cristo, e que Cristo ressuscitou. E por que isso faz toda a nossa diferença? Por que isso vai trazer uma grande diferença? Porque sobre essas bases, nós vamos começar a vivenciar, amado, um cristianismo verdadeiro.
Sobre essas três bases, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa live, você que está participando, é necessário você trazer isso bem no seu coração. É necessário você trazer isso bem acertado na sua vida, porque essas três verdades, é o que vai nos dar uma sequência de vida. Presta atenção nisso aqui. Paulo diz o seguinte, versículo 13: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha aí, meu irmão, aonde Paulo agora bate firme. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também a nossa fé é vã. Irmão, repara bem. Se nós permitirmos essa tese de que Cristo não ressuscitou, então vamos rasgar o evangelho. Então vamos parar com essa palavra. Porque diante de todo o evangelho, o grande milagre, meu irmão, de Cristo Jesus, o grande milagre que Jesus fez na terra, diante de todos os outros que ele fez, foi ressuscitar. Quando Cristo ressuscitou, ele toma da morte todo o seu aguilhão. Quando Cristo ressuscita, o inferno, amado, se abala. Porque de Abraão até Jesus Cristo, não existia quem vencesse a morte. Abraão, por maior que foi o pai da fé, Abraão, por mais grande que ele foi, Abraão, por mais pai de família que ele foi, ele morreu, foi sepultado. Davi, grande herói de guerra, grande herói de batalha, mas chegado um dado momento, morreu. Tantos outros homens que, se nós formos levantar aqui nomes, nós vamos ver que vários homens de Deus, eles tiveram uma boa participação, porém morreu. Então eu gostaria que você não saísse dessa live. Eu queria que você ficasse até o final. Eu não queria que você perdesse aquilo que Deus tem para nós. Eu queria que você dissesse dentro do seu coração nesse momento: Cristo ressuscitou. Diga aí para você mesmo: Cristo ressuscitou. Essa, amado, para nós é o grande milagre. Para mim e para você, no reino, no meio cristão, essas três verdades, elas são inegociáveis. A ressurreição, anota aí no seu coração, ressurreição foi o maior milagre de Jesus Cristo. Porque a morte era o que atemorizava. A morte é o que vinha, por maior que tivesse sido o profeta, por maior que foi as suas obras, por mais que o sacerdote ele foi grande, mas quando enfrentava a morte, e a Bíblia diz, interessante que no versículo 26, Paulo diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então nós estamos aqui, amado, diante uma passagem, diante uma palavra de Deus. Nós estamos aqui diante, verdadeiramente, amado, uma palavra que ela é e ela tem que ser para nós base bíblica. Então, o que nós temos no coração não é doutrina como usos e costumes, aonde você usa saia, não usa saia, calça, não usa calça. Não, amado. Isso para nós cremos que nós temos que nos portar com ordem e decência. A palavra de Deus nos dá essa direção. Então nós não estamos preocupados se a mulher usa calça, se senta perto do marido, ou se senta do outro lado, se separa, se ajunta, não. Nós não estamos preocupados com isso, porque isso, amado, são maneiras de ser, são formas que você pode adotar dentro da sua igreja. Agora existe algo para nós, Igreja Batista Gileade de Getsemane, existe algo para nós que não se negocia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essas bases, amado, nós não abrimos mão. Porque sabemos, amado, sabemos que quando Paulo começa a tratar a respeito disso, Paulo está tratando com uma igreja forte. A igreja de Corinto era uma igreja forte, uma igreja cheia de dons, cheia de tudo isso. Porém, havia esse choque cultural. Esse choque que trazia aí de toda
de toda a linhagem grega, de todos os saduceus que se alinhavam a ele. O próprio Paulo fazia parte disso. Então Paulo agora, ele foi levantado para desfazer tudo aquilo que ele trouxe como ser humano, para agora falar em nome de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que o homem deverá morrer uma só vez e após isso o juízo. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui compartilhando de algo, nós não queremos de maneira alguma que você leve para um outro entendimento, nós não estamos aqui debochando de morte, nós não estamos aqui trazendo nenhuma palavra ironizada, não, pelo contrário, nós estamos trazendo uma palavra com muito respeito, com muito respeito a pessoas que faleceram. Mas nós estamos falando aqui, amado, para cristão, pessoas que creem na palavra de Deus e verdadeiramente crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, ressurreição para nós. Eu queria encerrar com 3 pontos a respeito de ressurreição. Eu queria pegar pontos básicos para nós. Porque Paulo deixa claro que ressurreição para nós, como tempo passado. Pensa comigo aqui, ressurreição, são pontos básicos que Paulo resolveu, que Paulo tratou juntamente com a igreja de Corinto. Então ele tratou ressurreição como um tempo passado. Pensa aqui comigo, vamos ler aqui, vamos pela palavra de Deus entender o que Paulo estava querendo tratar. Primeira coisa, repara que logo no começo, nos primeiros versículos, versículo de 1 a 11, Paulo vem tratando a respeito de pessoas que acompanharam todo o processo de morte, de sepultamento e de ressurreição. Você repara que quando Paulo fala assim, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo não está dizendo dele mesmo. Ele está dizendo segundo a Escritura. Olha o que ele diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa agora. Você pode dar um glória a Deus nesse momento ao ouvir essa palavra que Deus está falando ao nosso coração. A Bíblia está nos dizendo, segundo as Escrituras, que Cristo morreu por nossos pecados. Meu irmão, isso é uma palavra que a sua família precisa entender, os seus filhos precisam entender, porque eu te digo com todas as letras, filho de peixe, peixe é. Filho de crente precisa converter, filho de crente precisa aprender com a palavra de Deus, filho de crente, olha, veja bem, meu irmão, lá no Velho Testamento, uma criança com 12 anos, ela já conhecia todo o Torá, conhecia toda a palavra de Deus, até ali os 5 livros do Pentateuco. Então isso nós estamos dizendo do judeu. Agora nós como cristão, nós estamos bem falhos com a palavra de Deus. A Bíblia está nos garantindo aqui que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então grava isso no seu coração. E ele diz mais, e que foi sepultado. Irmão, é importante você compartilhar com seus filhos que Cristo morreu, sepultaram ele e ao 3º dia, como diz as Escrituras, ressuscitou. Amado, essa palavra ressuscitou para nós. Essa palavra ressuscitou para nós, isso nos traz uma alegria muito grande. Porque o que até Jesus, o que mais atemorizava o homem era a morte. Agora, de Cristo Jesus para cá, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A Bíblia nos garante que aquele que está em Cristo nunca morrerá. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, que aquele que crê em mim, ainda que morra, Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu irmão, essa palavra é uma palavra para a sua família, para a sua casa, uma palavra que você tem que estar sempre, não só hoje. Grava isso, salva nos seus arquivos, ministra isso para a sua família, ministra isso para os seus filhos, ministra isso para a sua parentela. A sua parentela, amado, em tempo de pandemia, a sua parentela em tempo de crise, de luta, de morte, precisa saber que alguém chamado Cristo Jesus,
ressuscitou. O único. Não tem na Bíblia, não tem em outra religião, não tem em outra seita, não tem em outro lugar alguém que ressuscitou. E a Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, versículo 5. E que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Então veja bem, irmão, Paulo está fazendo questão de trabalhar que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, que ele ao terceiro dia ressurgiu e agora ele começa a aparecer para as pessoas. Repara bem, olha o que Paulo fala. Paulo estava tratando verdadeiramente a ressurreição como algo, como um tudo de Cristo. Ele trata assim, olha o que ele diz no versículo 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive e ainda há maior parte, mas alguns já dormem também. Olha o que ele fala no versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, trocando isso aqui em miúdo. Olha, todo mundo viu Jesus morrer, ser sepultado, ressurgir e aparecer para todos. Paulo diz que com os meus próprios olhos eu enxerguei a Cristo ressurreto. Paulo está dizendo que com os olhos dele, ele enxergou a Cristo ressurreto. Meu irmão, isso aí é coisa para você verdadeiramente glorificar a Deus. Isso é a ressurreição no passado como um fato histórico. Grava isso. Se alguém te perguntar, quem viu Jesus depois de ressurreto? Você vai falar, olha, os 12 viram, Cefas viram, os apóstolos viram, 500 irmãos viram e depois Paulo, cara a cara com ele, viu. Você está entendendo isso, irmão? Nós não estamos trabalhando com tese. Nós não estamos trabalhando, amado, com algo que poderia ou não ser. Nós estamos trabalhando com fato. E o fato é que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Dá um glória a Deus aí onde você está, meu irmão. Por isso que Paulo fala, ó morte, aonde está o seu aguilhão? Ó morte, cadê os seus estucadores? Cadê a sua ponta firme para estucar os filhos de Deus? Porque em Cristo, meu irmão, em Cristo a Bíblia diz que passou da morte para a vida. Aquele que está em Cristo passou da morte para a vida. E isso, meu irmão, nós precisamos anunciar isso nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Nós precisamos anunciar isso para pessoas que chegam com temor, com medo. Sabe qual que é a solução para o coronavírus, a solução para o Covid-19? Cristo Jesus. Não tem essa palavra como algo que vai te afrontar, pelo contrário, tem essa palavra que vai colocar a verdade em pauta. Porque às vezes a pessoa está ali escondendo, eu já compartilhei em outras vezes, eu tinha um cunhado meu, pastor pela Assembleia de Deus, e por 10 dias ele ficou enclausurado dentro da sua casa, não saía para lugar nenhum, evitando, fazendo esse isolamento social, e eu apoio o isolamento social, não estou dizendo que não deva fazer, mas o meu cunhado durante 10 dias não participou com os filhos, não participou com o neto, não conversou com ninguém, e faleceu de outra doença. Então nós temos uma certeza de que vamos morrer. Essa é a maior certeza que o homem tem, de que ele vai morrer. De Covid, de infarto, natural, de velhice, independente. Mas agora eu tenho uma palavra para você. Você quer viver? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós vamos viver eternamente. Então, para você entender esses 3 pontos básicos que Paulo estava trabalhando, Paulo trabalha então ressurreição no tempo passado. É algo histórico, é algo para você contar para os seus filhos. Se alguém te perguntar quem viu, você tem aqui na palavra de Deus, do versículo 5 ao versículo 7 em diante. Ressurreição no tempo presente. Olha o que Paulo vai tratar como um artigo de fé. Presta atenção nisso. Ressurreição no presente, para nós, cristãos, é um artigo de fé. Entenda isso. Versículo 12 em diante fala assim: ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós
que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Irmão, isso é um artigo de fé. Ressurreição é um artigo de fé. Guarda isso no seu coração. Se nós colocarmos em xeque a ressurreição, rasga a Bíblia e vamos embora. Em xeque a ressurreição de Cristo, Paulo está dizendo aqui, em vão foi a nossa fé. Olha o que ele fala mais. Em vão é a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Meu irmão, se nós não cremos piamente na ressurreição, vamos guardar nossas coisas, vamos sair dos nossos púlpitos, vamos fechar nossas igrejas e vamos embora. Nós estamos aqui, amado, ressurreição no presente. Salva isso nos seus arquivos, salva isso no seu coração. Ressurreição no tempo passado, fato histórico. Ressurreição no presente, artigo de fé. É aquilo que você tem em mão. Se Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Amém? Se Jesus ressuscitou, a Bíblia diz, continuando lendo aí, versículo 15, diz assim: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Olha o que Paulo está tratando aqui, irmão. Assim somos considerados falso testemunho. Então, ressurreição, para nós, é algo, um artigo de fé para mim e para você. E ele fala mais. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos no pecado. Meu irmão, olha o nosso artigo de fé em cima da ressurreição no presente. Se Jesus não morreu e se Jesus não ressuscitou, nós estamos cheios de pecado. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo que essa palavra ela precisa ser dita todos os dias na mente do seu filho, todos os dias na mente da sua esposa, na sua casa, aonde quer que você vá. Se Jesus não ressuscitou, eu e você, nós estamos, amado, vivenciando um pecado até a tampa. Porque só com a morte vicária de Jesus, os pecados das nossas vidas foram limpos. E olha o que ele continua dizendo. Olha o que ele diz. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha aí, meu irmão. A palavra de Deus está nos dizendo, então, que aqueles que morreram em Cristo, tantos homens, John Wesley, tantos homens que morreram, Mike Murdock, tantos homens que morreram, então a Bíblia está dizendo, então eles morreram em vão, eles se perderam, não adiantou nada. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os homens mais miseráveis deste mundo. Meu irmão, presta atenção nesse versículo 19. Se esperamos em Cristo, somente nesta vida, também, ou melhor, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dessa terra. Parou para pensar nisso, irmão? Então diz comigo, ressurreição no tempo presente é o nosso artigo de fé. E eu queria encerrar, ressurreição no tempo futuro. Presta atenção nisso. Ressurreição no tempo futuro. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 50 ao 57. Ele diz assim: e agora digo isso, irmãos, que carne... Olha o que a Bíblia está dizendo, versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade,
e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Olha o que Paulo está dizendo. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é uma pergunta. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O inferno, aonde está a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado, a lei. Agora diz comigo para a gente encerrar essa live, esse culto tão abençoado que me edificou. Eu estou saindo daqui edificado e eu creio que você na sua casa, você vai ser e vai permanecer edificado, guardando esses princípios. Versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Luta, seja um cristão, oferta, trabalha, se envolva no reino de Deus. Não se preocupa com o recurso financeiro. O nosso Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Não se preocupa que se você oferta na igreja, se você dizima, isso não te faz falta, isso não vai te fazer falta de maneira alguma. Pensa que esse trabalho nosso, evangelizar, levar a palavra, abençoar irmãos, levar uma cesta básica àquele que precisa, uma palavra para aquele que está aflito, e visita nos hospitais, visita na cadeia, no presídio, locais onde as pessoas ainda não conhecem esse Cristo ressurreto. Meu irmão, não é em vão. Paulo está dizendo bem claro, eu quero encerrar com esse último versículo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Cristo não é em vão. Você pode louvar a Deus por isso? Eu quero orar com você nessa live, nessa palavra para a família. Por que eu falo que é uma palavra para a família? Porque são palavras, amado, que nós temos que estar discorrendo elas sempre com os filhos, sempre com a esposa, sempre aonde quer que você esteja. Você tem que estar sempre discorrendo essa palavra, porque são verdades, diz comigo, são verdades incontestáveis. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e ele e nós, estando em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Vamos orar em nome de Jesus sobre essa palavra, que essa palavra possa edificar nossos corações, não só hoje, nossos corações, não só hoje, mas para sempre. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero por tua palavra abençoar aquelas pessoas que estão nos assistindo. Pai, por tua palavra, eu não tenho poder de abençoar as pessoas sem a sua palavra. Eu estou abençoando porque o Senhor me encheu o coração com a tua palavra, me encheu o coração com a sua palavra de fé, para que eu pudesse compartilhar com a igreja do Senhor, compartilhar com os irmãos, com família, porque verdadeiramente nós temos vitória em Cristo Jesus. E a morte já não é mais para nós medo, pânico, pelo contrário, sabemos que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus tem para nós uma vida eterna e é nessa que nós confiamos. Ficam em paz, que o nosso Senhor Jesus vos acompanhe. Creia tão somente e verás a glória de Deus.